História. O fósforo é o primeiro elemento objeto de descoberta de que há registro histórico. Em 1669, um comerciante alemão chamado Rembrandt conseguiu obter fósforo elementar através da destilação da urina, tendo escrito uma carta a Leibniz a relatar a sua descoberta. É bastante provável que já no século XII, os alquimistas árabes tenham obtido o elemento por este processo. No entanto, o respectivo crédito é dado a Brandt. O nome do fósforo tem origem grega e significa possui brilho, devido à sua propriedade de brilhar no escuro quando exposto ao ar. Características físicas. O fósforo é uma cera sólida transparente e possui um ponto de fusão de 317,3 Kelvin, ou 44,2 graus Celsius. Já seu ponto de ebulição é de 553,6 Kelvin, ou de 280,5 graus Celsius. Sua densidade é de 1,88 gramas por centímetros cúbicos. Uma característica é que o fósforo é solúvel em disulfeto de carbono, CS2, porém é insolúvel em água. Características químicas. O fósforo é um elemento químico da tabela periódica de símbolo P. Ele possui 15 prótons e uma massa atômica de 30 U. É um elemento sólido à temperatura ambiente. É considerado como um não metal pela IUPAC. Ele pertence à série química do nitrogênio, ou seja, pertence à família 5A ou grupo 15. Também faz parte do período 3 da tabela periódica. Sua configuração eletrônica é de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ou seja, possui 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda e 5 na camada de valência. Uma de suas principais propriedades químicas é o fato de ser muito reativo. Ele combina muito facilmente com o oxigênio, que acaba pegando fogo quase imediatamente. Por esse motivo, o fósforo é armazenado debaixo da água, em laboratórios químicos. Principais ocorrências. Devido ao seu importante papel nos processos biológicos, o fósforo é um dos elementos mais dispersos na natureza. Não ocorre livre, sendo comum encontrá-lo na forma de fosfatos que constituem cerca de 0,10% da crosta terrestre. Estima-se que seja o 11º elemento mais abundante nas rochas vulcânicas e sedimentares. O fósforo encontra-se em quase todas as rochas vulcânicas, tendo estado presente nas erupções vulcânicas dentro do período de formação da Terra. A erosão dos depósitos de fosfatos vulcânicos pela água e posterior assimilação por plantas pré-históricas introduziu o fósforo nos mecanismos biológicos. Apesar de o fósforo estar presente nos tecidos ósseos e nos dentes como hidroxiapatite, os grandes depósitos de fosfatos na natureza são compostos principalmente por fluoropatite. Os depósitos de rochas ricas em fosfatos em todo o mundo estimam-se em 50 mil milhões de toneladas. Destas, cerca de 2/3 encontra-se no norte da África e o restante 1/3 distribuído pelos territórios dos Estados Unidos e da Rússia. Importância tecnológica. O fósforo é um componente vital da célula. Sem fósforo, não há vida. Ele tem muitas funções na planta. Além de influenciar a fotossíntese, o primeiro passo na respiração é a combinação de açúcar e fósforo. Esse é o objetivo da tecnologia Penergetic, que através do fósforo traz vida ao solo, proporcionando maior vitalidade às plantas e otimizar a atividade fotossintética das plantas, para que elas cresçam e produzam mais, sem deixar de ter moeda de troca com os micro-organismos. Importância biológica. O fósforo tem uma grande importância para os animais, pois ajuda no crescimento e na saúde dos mesmos. Tem um papel indispensável nos processos bioquímicos, como o armazenamento de energia e formação da membrana celular. Integra também a formação dos ossos e os dentes. Nos corpos, ele está presente no DNA e é responsável por ativar enzimas. Importância ambiental. Aparece principalmente no formato de fosfato e é obtido a partir da degradação das rochas minerais. É absorvido pela raiz das árvores e entra nas cadeias alimentares. O excesso de fosfato em rios e lagos favorece a eutrofização, que propicia o crescimento das algas, já que é um excelente nutriente. Além disso, após estar presente no corpo dos organismos vivos, o fósforo retorna ao meio para poder ser reutilizado.
Com isso, entram em ação as bactérias fossilizantes, que ajudam na decomposição da matéria orgânica.